Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo. Vamos comentar sobre as notícias desse mês de janeiro, né, dia 18 a 25 de janeiro de 2026, aqui nos Estados Unidos. Tanto notícias seculares como notícias religiosas. O governador de Minnesota, né, aqui nos Estados Unidos, Tim Walz, pediu que os agentes do ICE fossem retirados do estado, pois ele criticou a falta de preparo desses agentes, o que eu concordo plenamente, mesmo ele sendo um governador democrata. O que está acontecendo é um abuso, né, concernente ao ICE. Não pode haver esse abuso, essa linha tênue, eles ultrapassaram. Já são 2 americanos mortos, né, nesse próprio estado. Ou seja, as pessoas, talvez esses agentes pensaram que eram imigrantes, mas na verdade se tratava de americanos. O último agora foi um senhor de quase, eu acho que 60 anos, era um enfermeiro, foi proteger ali os imigrantes, acabou morrendo na mão do ICE. Existe muitos problemas sérios nessa questão, né? É lógico que é um assunto controvertido, mas eu sou a favor, mesmo sendo imigrante aqui nos Estados Unidos, a favor que sejam retirados aqueles imigrantes que realmente têm passagens criminais, que realmente deram problema para o país. Caso contrário, aqueles que estão procurando apenas trabalhar assim, trazer um sustento para sua família, eu acho que não existe problema nenhum nisso, né? Bem, dentro dessa questão, né, a gente percebe que aconteceu também nessa semana que líderes cristãos pedem proteção aos direitos dos fiéis após manifestantes invadirem um culto. Manifestantes invadiram uma igreja batista, né, naquele lugar, né, Minnesota, e fizeram algozarra ali. O líder, né, o pastor, parece que ele tem envolvimento com ICE ou trabalha no ICE, e ali o culto foi interrompido. Shame on you! Shame on you! Shame on you! This is the house of God. Why are you not at Whipple protesting? Why are you not standing up with your Latino and Somali community? The house of the devil. We have a duty to win. Justice for our immigrant neighbor. Justice for our immigrant neighbor. Justice for Renee Good. Renee Good. Bem, a liberdade de culto nos Estados Unidos é garantido, assim como no Brasil. Então, você interferir no culto religioso ali, como fizeram essas pessoas, está totalmente errado, totalmente equivocado, né? Está acontecendo aqui neste sábado e domingo uma tempestade enorme que se estende pelos Estados Unidos, deixou centenas de milhares de pessoas sem energia, né, no sul dos Estados Unidos, e agora se dirige para a costa leste. Paralisou praticamente tudo, e nesse exato momento ainda está nevando por aqui. Isso tá demais, eu nunca vi desse jeito, nunca vi. Olha, você não consegue nem sair dentro de casa. Bem, a queda do autor evangélico Philip Yancey deu o que falar aqui nos Estados Unidos, né? Eu tenho aqui diante de mim um artigo. A queda de Philip Yancey força os evangélicos a confrontarem o pecado e o perdão. Tem aqui o texto, né, de um site sobre religião, onde mostra uma entrevista, né, com pessoas evangélicas tratando do assunto. O que chamou a atenção em todo mundo foi que Philip Yancey admitiu um caso extraconjugal de 8 anos, né, e acabou anunciando a sua aposentadoria. Bem, é muito controvertido isso, né? Muitas pessoas
aqui nesse artigo falaram sobre a conduta dele e que, na verdade, seus livros se tratavam praticamente de uma mentira, já que ele vivia essa vida, né, extraconjugal de 8 anos. Diz aqui o artigo, numa triste ironia do autor do maravilhoso livro Jesus que eu nunca conheci, todos nós estávamos nos deparando com um Ansem que realmente não conhecíamos. Então, escrevendo para um departamento, Philip Ansem acrescentou que vivia esta vida, né, imoral, e alguns comentaram o seguinte: Philip Ansem estava vivendo uma mentira, mas tenho certeza que tudo começou com um pequeno acordo que culminou neste momento devastador para sua esposa e nas suas consequências do adultério. Devemos nos lembrar, o pecado te levará mais longe do que você pode ir, e te manterá por mais tempo do que você quer ficar, e te custará mais do que você quer pagar. Então é uma frase realmente para refletir sobre essas questões, né? Pelo que eu observo aqui, pelo menos nas igrejas brasileiras, né? Já que meu inglês é no good, né? Meu inglês não é muito bom, eu não consigo ainda desempenhar de uma maneira eficaz. Eu não frequento igrejas americanas, mas a gente se percebe, pelo menos num culto que eu participei aí, ou 2 aí, americanos, uma certa apatia, né? Ou seja, o que eu acredito é que a liderança, tanto dos pastores brasileiros como dos norte-americanos, é realmente essa questão de pecado, né? Passar o pano, né? Ter uma mensagem mais adocicada. E isso tem um preço no cristianismo, né? O preço é que as pessoas não são confrontadas. E a partir do momento que as pessoas não são confrontadas, o pecado reina com mais liberdade. Também algo que me chamou a atenção essa semana foi um maravilhoso, espetacular vídeo, né, do pastor Rodrigo Mocelin, que traz por título Pastores que Mentiram na Pandemia. Né? O pastor Rodrigo Mocelin é um dos maiores canais reformados que existe no Brasil. E ele trouxe, né, 26 mil pessoas assistiram até o momento, e ele traz a questão de um livro bomba, né? Um livro chamado Pastores à Venda, que tem 520 páginas. O preço, eu vi na Amazon do Brasil, tá meio salgado, né? Eu tenho esse livro em e-book aqui nos Estados Unidos, mas aqui é muito barato, né? Mas no Brasil o preço está R$ 149, né? Mas é uma obra fantástica. Veja aí o que o livro trata conforme é apresentado pelo pastor Rodrigo Mocelin. Este livro é uma bomba. Eu quero mostrar as revelações assombrosas que a jornalista Mega Bashan faz em seu livro sobre como o governo usou pastores para espalhar mentiras sobre a Covid-19. Tim Keller, Rick Warren, Philip Yancey e muitos outros foram garotos propaganda de uma política que levou à morte milhões de pessoas e que, de acordo com o Banco Central Mundial, colocou mais de 100 milhões de pessoas na linha da pobreza. Como eu disse, é uma bomba. E o mais triste é que o que esses caras fizeram, esses pastores americanos fizeram, muitos pastores brasileiros repetiram. Esses pastores, tanto americanos quanto brasileiros, não cometeram deslizes. Eles foram desonestos ao exigir em nome de Deus que as pessoas vacinassem, fechassem suas igrejas, usassem máscara. Curta, comente, se inscreva e vamos para este que é um dos mais importantes vídeos deste canal. Agora, diante de tudo isso, qual foi o grande problema? Qualquer pastor ou pessoa que discordasse das políticas do governo era massacrado, como o Dr. Bhattacharya foi. Quem era contra era, em primeiro lugar, descrito como sem amor, teórico da conspiração. Rick Warren entrevistou Collins. Passou a entrevista toda lamentando a falta de amor dos cristãos. Rick disse: usar máscara é o grande mandamento. Ame o próximo como a si mesmo. E ele continuou: deixe-me apenas dizer uma palavra aos padres, aos pastores, rabinos e outros líderes religiosos. Este é o nosso trabalho: lidar com teorias da conspiração e coisas do gênero. Uma das responsabilidades dos líderes religiosos é convidar as pessoas a confiar na ciência, ou a divina ciência.
Eles não vão lançar uma vacina que vá prejudicar as pessoas, concluiu Rick Warren. Ora, só para citar um exemplo, em 1950, uma vacina contra a poliomielite infectou mais de 40 mil crianças. Vale lembrar também que alguns países europeus proibiram algumas vacinas da Covid-19 por conta de associação à miocardite. Collins mobilizou pastores para intimidar. Pastores que eram contrários ao governo, às políticas governamentais, à ciência, estariam do lado errado. Os pastores, como citados no livro, que de maneira dogmática jogaram na berlinda, colocaram a peste de falsos crentes para quem questionasse a ciência, a inerrante ciência, para quem questionasse as medidas absurdas desses governos esquerdistas pelo mundo. Meghan comenta: a pandemia cristalizou para os cristãos comuns, muitos dos quais vinham sentindo um vago mal-estar por anos, o quanto as pessoas no topo haviam se desviado. E no contexto do livro, essas pessoas no topo eram os pastores. Sim, a pandemia revelou que muitos pastores são vendidos à esquerda. Outros pastores não são vendidos, mas são tolos. Não têm força moral para resistir à manada. Eles simplesmente fazem o que todo mundo faz. E alguns mais foram enganados porque sua fonte última de autoridade não é a Bíblia, é a ciência. Por fim, outros pastores são covardes. Não estão dispostos a ir até o fim pela sua fé. Têm medo de serem ridicularizados, como, por exemplo, serem chamados de negacionistas. A nossa igreja, bem lá no começo, ela votou por fechar a igreja. E eu lembro que no dia até da nossa reunião, alguém ainda disse assim, olha, lá na Coreia, a doença se espalhou através de uma igreja. Porque foi o que provavelmente essa pessoa ouviu aí de algum pastor bem intencionado ou de algum pastor à venda. E aí, a nossa igreja ficou fechada, mas eu lembro que, sei lá, em torno de algumas 2 semanas, eu achei que aquilo era um absurdo e nunca mais fechei a igreja. Nós mantivemos a nossa igreja aberta, mesmo com ordens contrárias do governo. Quando o governador de São Paulo, o Dória, o calcinha apertada, ele mandou fechar a igreja, eu falei, a nossa igreja vai ficar aberta. E eu disse pro povo da nossa igreja, olha, vocês não podem me impedir de cultuar a Deus. Quanto a vocês, o problema é de vocês. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E tem mais. Eu estou com medo de morrer. Se é para ficar sem culto, eu prefiro mesmo morrer. Agora, a minha pergunta é, os pastores que chamavam de assassinos, quem era contra o lockdown, eles pediram desculpas agora que a deusa deles, a ciência, concorda que o lockdown matou um monte de gente? Agora eles dizem que eles têm mão... Agora eles confessam que eles têm sangue nas mãos? Eles se arrependeram de fechar a porta de suas igrejas no momento em que as pessoas mais precisavam de presença, de abraço, de uma oração? Enfim, só para vocês terem noção, eu que enviei uma mensagem para o Maurício, que é o dono da editora, eu falei, Maurício, quando eu fiquei sabendo que o livro havia sido traduzido, porque eu comecei a lê-lo em inglês, e falei, puxa, esse livro tinha que ser traduzido. Eu mandei uma mensagem para o Maurício imediatamente, falei, Maurício, eu quero esse livro aí, por favor, envie para mim. Então, eu faço questão de falar isso porque eu não vejo nenhum problema em você ganhar em divulgar coisa que você usa. Eu divulgo algumas coisas, são pouquíssimas coisas aqui, mas eu divulgo e eu ganho dinheiro com isso sim. São coisas que eu uso, coisas que servem para mim, livros que a minha livraria é livro que eu ganho dinheiro. Então eu indico para vocês aqui, compra esse livro e eu ganho dinheiro. E não vejo problema algum com isso. Mas esse aqui eu nem ganhando tô, tá? Eu que pedi. Bem, são denúncias muito graves, né? Eu mesmo, particularmente, nunca aprovei esse negócio de uso de máscara. Eu nunca tomei, para não dizer que eu não tomei uma dessas vacinações contra a Covid, eu fui obrigado, né, a tomar se eu quisesse entrar no avião para vir aqui para essa nação. Foi a única ocasião que eu tomei, porque não tinha como, né? Mas existe um grande arrependimento dentro do meu coração, tendo em vista que nós estamos vendo muitas pessoas, não que eu tenha medo da morte, mas a questão é que nós estamos vendo muitos jovens de 20 anos, 18, 15, morrendo de ataque cardíaco fulminante. Se tem a ver ou não com as vacinas, é algo que realmente fica ao fórum íntimo de cada um. Porém, eu acredito que deve haver substâncias nessas vacinas, eu não sou contra, né, as picadinhas, né, mas eu sempre tomei, né, contra sarampo, contra várias doenças, né? Mas essa última, essa picada aí da Covid realmente é algo que nos faz pensar se realmente não existe uma maldade dentro dessas picadas, né? Eu acho que o que eu vi, por exemplo, participando de algumas igrejas reformadas e até evangélicas, é o exagero que as pessoas tinham em querer controlar que as pessoas tomassem vacina, né? Na própria igreja do pastor Márcio Gangonato tinha uma tabela lá
que apresentava no Data Show entre os vacinados e os não vacinados, né? E eu acho isso assim, eu já achava muito controvertido esse tipo de coisa, porque você quer forçar as pessoas a tomar vacina, tomar picadinha lá, e eu nunca acreditei, nem eu nem minha esposa, nessas picadinhas, né? E essas últimas não, porque realmente é um negócio muito estranho, algo ser feito assim rapidamente. Tanto é que tem pessoas que estão processando, né? As pessoas que tomaram essa picadinha e trouxe malefícios, né, para as pessoas. Acontece que o livro é um livro bomba, porque mostra realmente como muitos pastores se sujeitam ao sistema. Né? Principalmente pastores de linhagem esquerdista. Realmente é algo assim para nós pensarmos bem sobre o nosso cristianismo. Bem, senhores, essas são as notícias da semana. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos e até semana que vem com novas notícias sobre o mundo e sobre o mundo religioso. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.